Peço para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever gratuitamente no canal e, se puder, considere se tornar membro do canal, que já vai apoiar demais esse projeto. Por apenas R$ 1,99. Vamos fazer um resumo sobre conjuntos. E aí, como fala aqui, olha, a noção de conjuntos é bastante simples e fundamental na matemática, pois a partir dela podem ser expressos os conceitos matemáticos. Qualquer lista ou coleção bem definida de objetos é chamada de conjunto, né? Os objetos que compõem um conjunto são chamados elementos ou membros. Eu tenho aqui um conjunto A qualquer, e aí esse conjunto A, ele tem os elementos 1, 2 e 3. Eu tenho um conjunto B, desculpa aí a letra, estou fazendo um mouse, tá? Que tem os seguintes elementos, olha. 1, 2, 3, 4 e 5. E eu tenho aqui o conjunto universo, que tem os seguintes elementos, olha, que vai de 1 até 10. Repare que eu falei para vocês aí. Eu falei que eu tenho um conjunto e tenho os seguintes elementos. Eu comecei a escrever os números que fazem parte desse conjunto. Quando a gente fala de conjunto, é tudo isso aqui. Quando eu falo elemento, são as informações que estão dentro do conjunto. E quando eu falo conjunto universo, no caso esse aqui, que a gente geralmente usa a letra U para determinar que é um universo, seria o total de informações que tem dentro desses conjuntos. Podem reparar que o conjunto A, o conjunto B, os elementos que fazem parte dos dois, eles também estão dentro do universo. Ou seja, esses conjuntos aqui, né, o conjunto A e o conjunto B, eles são subconjuntos do conjunto universo, ou seja, eles estão dentro do universo. O elemento 1, ele pertence ao conjunto A. E também eu posso dizer que o elemento 1, ele pertence ao conjunto B. Agora, se eu falar que o elemento 2, ele está contido no A e falar que o elemento 2 está contido no B, tá correto falar assim? Não, tu não pode falar assim, tá? Porque na regra do conjunto, tu nunca pode dizer que um elemento ele está contido em um conjunto, mas sim que o elemento ele pode pertencer a um conjunto. Sim ou não, né? Pertencer sim ou não. Quando eu digo que o conjunto A ele está contido no conjunto B, aí tá certo. Eu posso falar que um conjunto ele pode estar ou não contido em outro conjunto. Por que o A ele está contido no B? Por que eu posso afirmar isso? Porque todos os elementos do conjunto A se encontram no conjunto B. Exatamente. Ou eu posso falar assim também, tá? O conjunto B, ele contém o conjunto A. É a mesma coisa. Em geral, um conjunto é denotado em matemática por uma letra maiúscula, né, do alfabeto. Conjunto A, conjunto B, aí conjunto C, D e assim vai. Notações de conjuntos, olha só. Um conjunto é definido mediante a relação dos seus elementos dentro de duas chaves. Nós temos aqui conjunto dos números naturais menores que 5. Ele colocou a frase do que ele está querendo, né? Ele quer os números naturais menores que 5, de 0 até 4, para aqui as informações. Então, se eu mostrasse para vocês dessa forma aqui, olha, apenas, vocês já iam entender que isso aqui são os números naturais menores que 5. Nós temos aqui o conjunto A, x, tal que x pertence aos naturais, sendo que x é menor que 5. Também, ele pode dar uma complicada para você. Ao invés de escrever assim, desse jeito aqui, ele pode escrever igual aqui embaixo. Bora falar agora de universo vazio. Você já sabe que o conjunto universo é o total de possibilidades que tem naquele conjunto, né? Ou seja, todos os subconjuntos que você for trabalhar na sequência, todos serão subconjuntos do universo, desse exemplo que vocês estão trabalhando. Em contrapartida, pessoal, o conjunto vazio, a palavra diz vazio, nulo, não tem. Então você pode ilustrar dessa forma aqui, né? Ou você também pode ilustrar, por exemplo, olha, eu tenho aqui um conjunto B, e se eu colocar que ele está dessa forma aqui, também você pode demonstrar dessa maneira o conjunto vazio, quando o B não tem nenhuma informação. E aí eu posso afirmar o seguinte, que qualquer conjunto vazio, ele vai ser contido em qualquer outro conjunto, que vai estar contido no universo. O conjunto universo é o total de informações. Conjunto vazio é quando não tem nenhuma informação. Ele é subconjunto de qualquer outro conjunto, beleza? Existem algumas maneiras de escrever um conjunto. Uma delas são pelo diagrama de Venn. Nesse tipo de diagrama, os conjuntos podem apresentar ou não uma relação entre si. Ou seja, pode haver alguns, mas não todos, elementos em comum. Seja A e B conjuntos arbitrários, conjuntos quaisquer.
a união de A e B, representada por A ou B, é o conjunto de elementos que pertence a A ou a B. Bora passar aqui para vocês verem. Olha só como fica representado o diagrama de Venn quando você está fazendo a união dos dois. Alguém pode perguntar, mas o que é nessa união? Vou te dar um exemplo aqui. Tem aqui o conjunto A, 1, 2 e 3, e tem aqui o conjunto B, 2, 3 e 5. Quando você faz a união de A e B, é tipo um casamento. Você junta tudo. Quando você junta tudo, os elementos que se repetem, tu não vai contar duas vezes ele, vai contar apenas uma. Então tem aqui, olha, 1, 2, 3 e 5. Repara que o elemento 1, ele só está no A, né? Então vou colocar ele bem aqui, olha, na parte do A. O elemento 5, ele só está no B, então vou colocar o 5 bem aqui. O elemento 2 e 3, né, se repete nos dois, então vou colocar ele aqui no meio. Então é assim que tu representa a união de dois conjuntos. Olha só, a interseção de A e B é o conjunto dos elementos que pertence a A e B. A e B, ou seja, que pertença aos dois. Eu quero aqui a interseção de A e B. Aí você vai pegar o que se repete nos dois apenas. Nesse caso aí, repara que é o 2 e o 3. Então, são os elementos que se repetem nos dois. E aqui, como fica a representação? Olha, repara que está pintado somente aonde ele está querendo. Né? No caso, só na interseção. Aí ficou aqui o 2 e 3 no meio. Beleza? A diferença de conjunto é a diferença de A e B ou complemento relativo de B com respeito a A. Representado, aí você pode representar dessas duas formas aqui. Olha. Dessa forma aqui ou dessa maneira aqui. Você vai pegar os elementos que pertencem somente a A, mas não a B. Então, novamente aqui, tu tem aí, né, o conjunto A, e nós temos o B. Eu quero os elementos que pertencem somente ao A e não a B, né? Eu quero isso aqui, eu quero o A dado B, eu quero que tenha somente no primeiro, somente no A. 1 e 2. Pronto. É só isso. Olha como fica pintado aí, né? Ele vai pintar somente o que tem em A. No caso aqui, olha, 1, 2... Aqui o 3, né, que se repete nos dois, o 4 e 5 que tem no B. E por último, agora eu quero o complemento absoluto de A. Que na prática, pessoal, a gente pode usar dessa forma aqui. A gente pode chamar de A e o Czinho em cima, que é o A complementar. Ou seja, complementar de A. Imagina que nós temos aqui um conjunto universo. Eu tenho elementos que vai de 1 até 10. Eu quero o complementar de A. Pessoal, o A é esse conjunto aqui, que é 1, 2 e 3. Em relação ao universo, quais são os elementos que está faltando? Então vai de 4 até 10. Então olha só como fica pintado aí, pessoal. Se eu quero complementar de A, vai ser tudo menos o A.